A Inglaterra venceu o Senegal por 3-0 sem muitas dificuldades. Passou de fase na Copa do Mundo em um jogo em que demorou ali para pegar no tranco, mas quando pegou conseguiu criar boas jogadas e teve a partida completamente controlada. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise tática de como é que foi a vitória da Inglaterra sobre o Senegal, que deu a vaga nas quartas de final aos ingleses. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. E hoje para falar sobre a classificação da Inglaterra na Copa do Mundo para cima de Senegal. Muita gente tinha ali Senegal achando que Senegal ia conseguir fazer um jogo mais complicado, mais difícil, ia impor certa dificuldade à Inglaterra, mas no fim das contas, apesar de ter um início ali onde foi mais equilibrado, depois do gol, depois que a Inglaterra saiu na frente do placar, a Inglaterra teve o jogo controlado e conseguiu garantir a sua vaga na próxima fase com certa tranquilidade. Começando aqui pelas escalações, porque a Inglaterra teve algumas mudanças. O Henderson veio na vaga do Mason Mount no meio campo, nesse tripé de meio campo que tem o Rice, o Bellingham na esquerda e o Henderson jogando, caindo um pouquinho mais pela direita. E o Phil Foden recebeu a oportunidade como titular porque o Sterling teve problemas pessoais, teve que voltar para a Inglaterra e o Foden jogou. Do lado do Senegal, o time tinha alguns problemas para conseguir montar o time titular. Isso porque o Kouyate, que tinha se machucado na estreia da Copa do Mundo, ainda não estava disponível, e o Idrissa Gueye, ex-jogador do PSG e atualmente no Everton da Premier League da Inglaterra, ele estava suspenso por conta de cartão amarelo. Então, dois dos jogadores ali que eram provavelmente titulares do time, acabaram perdendo ali essa oportunidade porque estavam, por motivos diversos, fora de jogo. E aí havia dúvida se o Cissé ele ia utilizar mais um jogador reserva para compor esse tripé de meio campo. O Senegal que jogou várias vezes com esse tripé de meio campo, principalmente contra times mais fortes, contra a Holanda, por exemplo, na fase de grupos, ou se ele iria vir com mais um atacante. E a opção dele foi vir com mais um atacante. Do lado esquerdo estava o Ismaïla Sarr, do lado direito o Diatá, e na frente o Dia e o Ndiaye, os dois ali um pouco mais centralizados. E a verdade é que no começo do jogo, os primeiros 30 minutos mais ou menos, o jogo foi bem moroso, assim, bem lento. A Inglaterra tinha muita posse de bola, chegou a ter mais de 70% de posse de bola nesse período, mas sem conseguir desenvolver, sem conseguir entrar no bloco de marcação de Senegal. O Senegal estava fazendo uma marcação bem forte, principalmente em cima do Declan Rice, que é o primeiro volante da Inglaterra, por onde a Inglaterra costuma sair jogando, é o cara que os zagueiros procuram para conseguir ali fazer com que o time construa as suas jogadas desde lá de trás, é o cara importante na saída de bola, e Senegal estava marcando muito forte o Declan Rice. Então, seja o Ndiaye, seja o Dia, eles estavam sempre ali ou fechando a linha de passe dos zagueiros para o Declan Rice, ou seja, marcando na frente do Rice, mas sem deixar com que a bola entrasse nele, ou quando às vezes a bola ia para o lateral do campo, para os corredores mais por fora, eles caíam um pouco mais para poder fechar o passe, pressionar pelas costas. Então, mesmo que a linha de passe estivesse aberta, tinha alguém nas costas do Rice para fazer essa pressão e não deixar ele receber com liberdade. E bom, dessa maneira a Inglaterra teve dificuldade de conseguir criar finalizações. A Inglaterra não conseguiu finalizar, por exemplo, nos primeiros 30 minutos de jogo. Do lado de Senegal, quando tinha bola, a grande maioria das jogadas de Senegal, que o Senegal estava buscando mais, era o Ismaïla Sarr pelo lado esquerdo. Seja na bola longa, seja na bola um pouco mais trabalhada. E o Ismaïla Sarr sempre tentando ali cair no 1 contra o Walker, que é um lateral com boa capacidade defensiva, forte nesse 1 contra 1 defensivo, mas o Ismaïla Sarr conseguiu levar vantagem em alguns momentos, como nesse lance aqui, por exemplo, onde ele recebe essa bola longa, consegue ficar com a bola, ele vai conduzindo da esquerda para dentro e vai arrastando o Walker junto com ele. Com isso, como o lateral direito da Inglaterra sai de posição, o Dia, atacante, ele justamente busca atacar o espaço nas costas do Walker. E o Ismaïla Sarr consegue identificar, dá a bola no Dia, o Dia bate cruzado para o Pickford fazer uma excelente defesa. Essa foi talvez a melhor chance de Senegal na partida, ainda estava 0-0, e se talvez essa bola tivesse entrado, o jogo poderia ter tido uma outra história. Mas como eu falei, a Inglaterra tinha muito mais posse de bola do que Senegal. E como o Senegal fechava muito o corredor central da Inglaterra, marcando ali o Declan Rice, a Inglaterra começou a ter que construir muito por fora. E o que passou a acontecer foi o Walker, muitas vezes, tentando arrastar a marcação do Ismaïla Sarr, tendo em vista que o Senegal fazia uma marcação com alguns encaixes um pouco mais individualizados. Então, quando o Walker puxava para dentro,
como a gente está vendo no campinho, o Ismail Assar perseguia ele. Então, muitas vezes houve essa troca, né, do Walker caindo por dentro e o Henderson vindo buscar a bola como se fosse um lateral direito. Isso porque o Nampalys Mendy ele não perseguia o Henderson até lá atrás. Ele se perseguia até um determinado momento, depois disso ele largava para voltar a fechar o meio, justamente para não deixar o meio campo de Senegal desprotegido, porque o Harry Kane é um cara que gosta de circular por ali e tal. Então tanto o Mendy quanto o Ismail Assis, os dois volantes de Senegal, nenhum dos dois eles faziam suas perseguições muito no campo de ataque. Eles ficavam um pouco mais próximos ali da linha de defesa, justamente para dar essa sustentação na proteção do corredor central. Então, quando o Walker baixava para o meio e o Henderson descia como um lateral direito para receber a bola, muitas vezes o Henderson conseguia ficar com liberdade para conseguir receber. Do lado esquerdo acontecia coisa parecida também com o Shaw e com o Bellingham. E a Inglaterra começou a conseguir construir essas jogadas por fora, até que sai o lance do primeiro gol, que é uma jogada trabalhada de pé em pé desde o Pickford, a bola passa no pé dos zagueiros, a bola entra no Luke Shaw e o Luke Shaw dá um passe para o Foden. E repara, nesse momento aqui, no início, na origem dessa jogada, a linha de defesa de Senegal, essa linha de 4 com Sabaly de lateral direito, Koulibaly e Diallo de zagueiros e o Jacobs de lateral esquerdo, ela estava bem alinhada, bem definida, bem organizada. Só que com os passes de primeira e as movimentações dos jogadores da Inglaterra, repara como no final do lance essa linha vai estar toda quebrada. Ó, a bola entra no Foden e o Foden já começa a arrastar a marcação do Sabaly. O Foden dá um tapa de primeira para o Harry Kane e nessa altura o Sabaly já não está mais na linha de defesa. O Sabaly acompanhou o Foden e que está quebrando essa linha de defesa. E agora, no momento em que a bola entra no Harry Kane e o Harry Kane domina e vai conseguir ali fazer esse trabalho de pivô, ele vai tirar de posição também o Koulibaly. Então a linha de defesa que estava toda organizada já não está mais tão organizada, já tem espaços. E justamente no espaço, nas costas do Koulibaly, que o Harry Kane conseguiu arrastar essa marcação e gerar esse espaço, é onde o Bellingham vai infiltrar, o Harry Kane vai conseguir encontrar esse passe em profundidade e a Inglaterra vai conseguir fazer o primeiro gol. E a partir do primeiro gol da Inglaterra, o jogo começa a ficar um pouco mais fácil, digamos assim, para a Inglaterra. Principalmente porque é um time que é muito forte em contra-ataque, o Harry Kane consegue fazer o pivô, esperar o companheiro subir. O Phil Foden jogou muito bem também nesse tipo de situação. Então, aos pouquinhos, a Inglaterra foi conseguindo ali construir a sua vitória, fez o segundo gol, fez também o terceiro gol. Aliás, num desses gols vale destacar aqui a participação do Bellingham, né? Porque era um ataque de Senegal. Quando sai o cruzamento, o Bellingham está defendendo ali a região quase que da pequena área, tá dentro da área ali, ajudando na marcação. A zaga da Inglaterra consegue fazer o corte, a bola sobra no pé do Ismail Assis, e na hora que a bola está no pé do Ismail Assis, que domina mal a bola, mas repara na distância do Bellingham para o Ismail Assis. Parece que a bola está muito mais para o Cis do que para o Bellingham, né? Pois é, só que o Bellingham consegue. O Ismail Assis domina mal, é verdade, mas o Bellingham consegue chegar, sobe com muita intensidade, uma velocidade, uma aceleração tão forte que ele consegue roubar a bola do Ismail Assis e aí ele puxa o contra-ataque e vai conduzindo o time até conseguir fazer o gol da Inglaterra. Aliás, Bellingham, que é um dos melhores jogadores da Inglaterra, é inclusive, na minha opinião, um candidatíssimo forte a ser escolhido como revelação da Copa. É claro que vai depender também de até onde vai a Inglaterra nessa competição. No fim das contas, Senegal, que teve uma classificação interessante na fase de grupos, fez alguns bons jogos, jogou bem contra a Holanda, jogou bem contra o Equador, não tão bem assim contra o Catar. Contra a Inglaterra teve muita dificuldade de conseguir impor o seu jogo. Acho que teve também azar até determinado ponto, porque se aquela bola entra, se aquela primeira chance entra, o jogo poderia ter tido uma outra cara, mas foi um time que se mostrou muito organizado. Foi um time que perdeu o seu principal jogador antes da Copa começar, o Sadio Mané, que não jogou nenhum jogo, se machucou e não pôde estar junto com a sua seleção nessa Copa do Mundo, mas foi um time que mostrou que não perdeu nem um pouco a sua organização tática, a sua organização ofensiva, a sua organização defensiva, sem a sua principal referência. Do lado da Inglaterra foi um time que a mim ainda não encheu os olhos, mas é um time que individualmente tem excelentes jogadores. Então quando caras como Harry Kane, que tem uma qualidade absurda, joga muita bola, o próprio Bellingham também, Phil Foden, enfim, quando esses caras estão num bom dia também é difícil, são caras que têm muita qualidade, podem fazer com que a Inglaterra chegue longe ainda nessa Copa do Mundo. Aliás, Inglaterra que pega a França num baita confronto de quartas de final e com certeza aqui no canal do Bruno Pet
a gente vai ter uma análise também sobre esse jogo assim que ele acontecer. Espero ansiosamente por esse jogo, tem tudo para ser um jogaço de bola.